Segue, meu filho, vamos para 5. Opa, questãozinha para animar o dia. Excel, olha lá. Considere uma planilha Excel onde as células A1 até A5. Então, isso aqui eu vou ter que escrever. Então, aqui eu tenho a célula A. E aqui eu tenho a B. E ele está me dando aqui 5 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 1 até a 5, ele falou que nós temos os valores, ó, 8, 5, 7, 3 e 4, perfeito? De B1 até B5, nós temos Pedro, nós temos Maria, nós temos João, nós temos o Tito e nós temos a Mariana. Beleza? Aí ele deu uma fórmula PROC-V, mas alinhada com a função maior. Então, na realidade, é o que a gente chama de função aninhada. O que é uma função aninhada com N? É uma função dentro da outra. Então, você tem que resolver a mais interna, que seria ali a maior, para depois partir para PROC-V. Como é que a gente resolve a função maior? Vem aqui comigo, aluno. Não confunda mínimo e máximo com menor e maior, pelo amor de Deus. Mínimo e máximo são as duas funções mais fáceis do Excel. Por quê? Mínimo e máximo é para achar o mínimo e o máximo número de uma matriz. Não tem segredo nenhum. Então, se eu pedir aqui, ó, o mínimo de A2 até D4, ou seja, essa matriz toda, o mínimo, obviamente, é o número 1 que você vai me trazer. Agora, quando eu peço o máximo de A2 até D4, o máximo é o número, cadê? 9, né? Perdão, 9 é o máximo. Então, ou seja, não tem segredo essas funções. É pegar o mínimo número e pegar o maior número. Agora, menor e maior, aluno, já muda um pouquinho. Porque o menor e maior é para você achar o késimo número de uma matriz. Então, você dá a posição do número que você quer. Você quer achar o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor? Então, obrigatoriamente, você coloca uma matriz, tem que vir um ponto e vírgula, e qual é a posição do número que você quer? Você quer o segundo, terceiro, quarto? Qual que você quer? Então, a ideia é o seguinte, ó. Ele vai de A2 até D4, procurar aqui o terceiro menor número. Então, vamos procurar? Qual é o primeiro menor? É 1. Qual é o segundo? É o 2. Qual é o terceiro? É o 3. Então, 3 aqui é o terceiro menor número dessa matriz. Ok? Agora, já o maior lá é só inverter, ó. De A2 até D4, eu quero que ele me dê aqui, ó, o quarto maior número dessa matriz. Então, vamos lá. Quem é o primeiro maior? O primeiro é o 9. Quem é o segundo maior? O 9. Tá? Número repetido, repete. Você não pode pular número repetido, que é a matriz. Quem é o terceiro? É o 9 de novo. E quem é o quarto? O 8. Então, o 8 é o quarto maior número que nós temos aqui dentro. Fechou? Agora, e como é que eu resolvo o PROC-V? A FGV adora cobrar PROC-V, hein? PROC-V vem de procura vertical. Significa o seguinte, aluno, que o Excel ele vai usar como índice as colunas. Tá? Mas ele varre, obviamente, as linhas das colunas atrás de um valor que você pedir para ele. Ele achando esse valor, ele vai retornar um outro valor que estiver na mesma linha na coluna que você indicar. Então, por exemplo, eu tenho um nome e CPF. Eu peço para ele procurar um nome e me retornar o CPF. Então, ele acha o nome e o CPF que estiver na mesma linha, ele me dá como resultado. Então, a montagem do PROC-V é assim, ó. Primeiro você coloca quem procurar. Então, por exemplo, eu quero procurar o valor que tiver em A6, que vai ser o que eu vou digitar aqui, ó. Depois do ponto e vírgula, onde procurar? Onde procurar é a matriz. Então, eu quero procurar de A1 até D4, ó. Essa é a matriz.
ponto e vírgula. Aí aqui eu estabeleço o seguinte, o que é coluna de retorno? Quer ver? Quantas colunas tem na minha matriz, aluno? 1, 2, 3, 4 colunas, né? Eu quero retornar o subtotal. Então eu coloco aqui, eu quero retornar o valor que está na coluna 4. Você tem que informar o número da coluna, toma cuidado com isso. E esse valor aproximado, ó, pode ver que está entre colchetes, ele é opcional. Você pode colocar 0 ou falso, como você pode colocar 1 ou verdadeiro. O que significa isso? Quando você coloca 0, você está informando no Excel que você não aceita valor aproximado, é só valor exato. Então, se eu estou procurando 5, tem que ter 5 na matriz. Agora, quando eu coloco 1, eu estou informando para ele que eu aceito o valor aproximado. O que significa isso? Ele vai retornar o valor aproximado menor do número que eu estou procurando. Então, se eu estiver procurando 5 e tiver 4,8, ele vai retornar o 4,8, que é o número menor aproximado, ok? Então, vamos supor que eu digito aqui ó, em A6, laranja. Então, ele vai interpretar assim, ó. Tem laranja na matriz de A2 até D4? Tem laranja aí dentro? Tem, não tem? Ó laranja aqui, ó. Aí eu te pergunto, quem é que está na mesma linha da laranja lá na coluna 4, ó? Lá na coluna 4, na mesma linha da laranja, o 4. Então a resposta aqui vai dar 4. Entendeu? É isso que é o PROC V. Aí, ó, voltando à questão, vamos lá. O que é esse maior aqui, ó? Até aqui. É quem ele vai procurar, sim? De A1 até B5, ó, é onde procurar, né? Esse 2 é a coluna de retorno, perfeito? E o falso é porque não aceita valor aproximado. Então ele vai procurar quem? O primeiro maior número de A1 até A5. Procura aí para mim, aluno. Quem é o primeiro maior número de A1 até A5? Procura aí. Ó, de A1 até A5, quem é o primeiro maior número? É o 8. Então, aqui eu acho o 8. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai procurar o 8, onde de A1 até B5, ó, toda a matriz, procure o 8. E achando o 8, retorne a coluna 2. Quantas colunas temos aqui? A1 e a coluna 2, ó. Então ele vai retornar a coluna B. Tem o 8 aí nessa matriz? Tem. Aí, nós já achamos o 8. Quem está na coluna 2, na mesma linha, que equivale ao 8? O Pedro. Letra D. Tá vendo que quando ele dá uma planilha pequena é fácil de achar? Porque é planilha com 2 colunas, fera. Então você achou o 8 na coluna A, retorna o valor que está na coluna B, que é a segunda coluna. Pedro. Geralmente o PROC V fica mais difícil quando ele dá uma planilha muito grande. Aí você se perde um pouquinho. Mas a planilha pequenininha como essa é tranquilo demais de fazer. Agora, eu recomendo, desenhe a planilha na prova, né? Desenhe a planilha na prova. É o ideal.